Grande oportunidade para o Vascão em 2026. O atacante Brenner, ex-São Paulo e Udinese da Itália e que hoje joga no Cincinnati dos Estados Unidos, elogiou bastante o treinador Fernando Diniz do Vasco da Gama em uma entrevista. Será se o atacante brasileiro tá cavando vaga no Vascão no ano que vem? Torcedor vascaíno, você aprova a contratação do Brenner no Vasco em 2026? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E parece que a CBF faz de palhaçada. O árbitro da partida de domingo entre Vasco e São Paulo às 8h30 da noite em São Januário está confirmado. E vai ser um árbitro muito polêmico. Wilton Pereira Sampaio. Qual é a sua opinião, torcedor vascaíno, sobre esse árbitro da partida de amanhã do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro? Pra mim, a CBF parece que faz de sacanagem pra prejudicar. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, pra você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos pertinho de chegar à marca de 24 mil inscritos. Falta 11 pessoas somente, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a arbitragem. A gente sabe que a arbitragem no futebol brasileiro sempre é muito polêmica. E dessa vez parece que a CBF faz de palhaçada. Vamos lá, o árbitro da partida de amanhã do Vasco da Gama contra o São Paulo em São Januário está definido. E por incrível que pareça, vai ser o árbitro Wilton Pereira Sampaio. Vamos lá, segundo informações do Atenção Vascaínos, escalado de Goiás, Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do encontro de domingo entre Vasco da Gama e São Paulo em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o 5º jogo do árbitro apitando partidas do Vasco da Gama. Então, Wilton Pereira Sampaio apitou 5 jogos do Vasco só nesse ano de 2025. Sua última atuação foi no encontro entre Fortaleza e Vasco, quando expulsou o volante Hugo Moura. Nesse quesito, não teve polêmica, até porque foi merecido realmente, o Hugo Moura foi burro naquele lance, né, e era para ser expulso realmente. Mas o Vasco da Gama pelo menos venceu no placar de 2-0 lá no Castelão. Então, Wilton Pereira Sampaio, no último jogo do Vasco, ele apitando, ele deu sorte pelo menos. Vamos torcer para amanhã o Wilton Pereira Sampaio dar sorte pro nosso Vascão e a gente vença a partida de amanhã contra o São Paulo, porque a gente vai crescer cada vez mais no Campeonato Brasileiro. E, cara, o Vasco tá numa sequência incrível, né, de vitórias nesse Brasileirão. E a gente tá sonhando cada vez mais nessa vaga na Libertadores. Então, pra quem pergunta aí, o árbitro tá definido pra partida de amanhã entre o Vasco contra o São Paulo, jogo que acontece em São Januário às 8h30 da noite. É um horário ruim, né, no domingo e tudo mais, mas enfim, é o que a CBF definiu. Vai ser às 8h30 da noite e o árbitro é o Wilton Pereira Sampaio. Quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno, em relação a esse árbitro definido para a partida de amanhã. Cara, pra mim é um dos piores árbitros que tem no Campeonato Brasileiro. Por incrível que pareça, ele tá participando ali, né, de ser eleito um dos melhores árbitros do mundo. Enfim, é inacreditável, né? Outra informação importante, pessoal, é sobre o atacante Brenner. Brenner que tem passagens pelo São Paulo, pelo Fluminense, pela Udinese, né? E hoje joga no Cincinnati dos Estados Unidos. E segundo informações, vamos lá. Ele deu uma entrevista na TNT Sports e falou: o Diniz é paizão demais. Em entrevista exclusiva, Brenner, atacante do Cincinnati, falou sobre sua relação com Fernando Diniz na época de São Paulo e Fluminense. A torcida e a gratidão pelo professor é eterna. E aí o Brenner falou, né, nessa entrevista. Eu vou dar o play para vocês assistirem junto comigo, beleza? Vamos lá. Quase de pai para filho, né? Foi uma das pessoas que me salvou minha vida no futebol, como eu costumo falar, como minha família costuma falar, então temos uma gratidão enorme por ele. Eu, particularmente, acompanho todos os jogos de São Paulo, mas sou um grande fã do treinador que ele é, então eu gosto de assistir os jogos do Vasco, porque encontro futebol, encontro prazer nos jogadores em jogar, em querer ter a bola.
Então estou sempre na torcida por ele. Quando ele estava na seleção, eu estava na Itália, ele me ligou, a gente conversou, ele sempre procurou conversar coisas boas e procurou entender como estão as coisas e dar seus ótimos conselhos que ele sempre nos dá. Então o Diniz é um cara que eu tenho muito respeito, muita gratidão. Para mim é um dos melhores, se não o melhor treinador do Brasil que nós temos. E temos que valorizar muito, porque ele é um grande treinador e os jogadores que trabalham com ele sabem o quão grande ele é como pessoa e depois como treinador. Então tá aí, Brenner, atacante, né? E da Udinese, tá emprestado ao Cincinnati dos Estados Unidos, elogiando, né, o treinador do Vasco da Gama, Fernando Diniz, e que inclusive ele falou ali que acompanha os jogos do Vasco da Gama nessa temporada de 2025. Eu não sei se vocês lembram, mas o Brenner, ele foi cogitado no Vasco da Gama na última janela de transferências. Eu até gravei um vídeo aqui pra vocês, né, de informações de alguns jornalistas, propriamente até lá da Itália, de que o Vasco estaria talvez interessado na contratação do Brenner e que o Fernando Diniz seria uma peça crucial para essa contratação. E vamos lá aos números do Brenner, porque é um jogador que pode entrar ali na lista do diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, para a temporada de 2026. É um atacante de 25 anos de idade, nasceu na cidade de Cuiabá, aqui no Brasil, tem 1,75 de altura, posição dele centroavante, ele é agenciado pelo Bertolucci, e a gente sabe que o Bertolucci é um grande empresário ali dentro do Vasco da Gama, no futebol em si, né? Ele agencia vários atletas, enfim. E dentro do Vasco da Gama, o Bertolucci tem uma força, né? Inclusive, o empresário do Fernando Diniz é propriamente o Bertolucci. Ele é antigo jogador, inclusive, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, tá? É um jogador, pessoal, que está emprestado da Udinese para o Cincinnati dos Estados Unidos até o final de 2025, até o dia 31/12. O valor de mercado hoje do Brenner é de 4 milhões de euros. Não é um valor tão alto, é um valor que o Vasco tem condições de pagar pelo jogador, caso tenha interesse. Então vamos lá aqui para você ter noção de onde ele passou aqui no futebol brasileiro e tudo mais. Ele começou no Sub-20 do São Paulo, depois subiu profissional, foi pro Fluminense por empréstimo, aí acabou o empréstimo dele, voltou pro São Paulo, do São Paulo ele foi pro Cincinnati dos Estados Unidos, ele foi comprado por 11 milhões e 86, cara, para você ter noção, foi um valor alto, né, querendo ou não, e aí depois ele foi comprado pela Udinese por 10 milhões de euros, e aí da Udinese, a Udinese emprestou ele nesse ano de 2025 ao Cincinnati de volta, né? Foi empréstimo, e aí o contrato do Brenner com o Cincinnati, o empréstimo dele, se encerra a final do ano de 2025. Então quer dizer que na temporada de 2026, dia 1 de janeiro, o Vasco pode contratar o Brenner, né, negociando obviamente com a Udinese, mas pode negociar ali, querendo ou não, um empréstimo como obrigação de compra, como uma opção de compra, seria interessante. Nessa temporada atual do Brenner, lá nos Estados Unidos, a gente sabe que a MLS é uma liga muito fraca, né, lá dos Estados Unidos, mas enfim, é uma liga em que o Brenner hoje tem 18 jogos, 6 gols e 3 assistências. 2 cartões amarelos e 1.087 minutos jogados, tá? Esses são os números do Brenner lá na MLS. Quero saber a sua opinião em relação a isso. Na última temporada, na temporada 23 e 24 do Brenner, ele fez 8 jogos lá na Udinese, não teve tantas oportunidades. Na temporada passada, pessoal, foi a melhor temporada dele, inclusive, né, na carreira, ali pelo Cincinnati. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver se eu acho, se eu não me engano é a temporada 21 e 22, que ele fez uma grande temporada. Essa aqui mesmo, 32 jogos, 18 gols e 6 assistências. Foi na época que a Udinese pagou um dinheiraço, né, pelo jogador. Na temporada 25 e 26, eu já mostrei pra vocês, ele praticamente não atuou em nenhum jogo lá na Udinese, né, então é importante saber sobre isso. É um jogador que pode aparecer no Vasco da Gama na temporada que vem, tá? É um jogador que é agenciado pelo mesmo empresário do Fernando Diniz. O Diniz tem um carinho enorme pelo jogador. Enfim, é um jogador que pode chegar no Vasco da Gama na temporada que vem. Ainda mais o Vasco brigando pelo título da Libertadores, até porque é o foco do Vasco, né? Quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno, se é um jogador que te agrada. O Brenner te agrada ou não? Cara, não sei se me agrada tanto não. Pode ser uma opção para o banco de reservas? Pode ser.
mas não me agrada ser um jogador para chegar no Vasco da Gama e ser titular. Não acho que o Brenner seria esse jogador, não. Mas enfim, fica na mão do diretor Admar Lopes, né? Ele já deu confiança na última janela de transferências e eu espero que ele dê mais confiança ainda nessa próxima janela do Vasco no início de 2026, beleza? E aí, inclusive, falando sobre janela de transferências, o treinador Fernando Diniz, ele elogiou bastante, tá? O Felipe, coordenador técnico do Vasco, e o Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco da Gama, né? O técnico Fernando Diniz falando sobre a última janela de transferências. Vimos muitos jogos, vídeos e eu falei, muito não. Eu gastei muita saliva. O Diniz elogiou inclusive muito o diretor técnico Felipe. Então vamos lá, vou colocar o vídeo aqui para vocês na tela, para vocês assistirem junto comigo. Fernando Diniz elogiando, né, o Felipe, o Admar Lopes e falando sobre o trabalho do Vasco nessa última janela de transferências. Vamos lá. Foi um trabalho meio conjunto do Felipe, do Admar e comigo, o pessoal da análise, lá do Daniel de mercado, análise de desempenho também. E a gente... O mais difícil da janela para os clubes, que é uma coisa que para mim, isso não é uma coisa que eu tenho muita dificuldade também não. Contratar só porque a torcida tá cobrando, não vamos contratar. Vamos contratar se o cara for bom. Eu seguro, deixa bater. Não tem problema. A gente investe na base, guarda esse dinheiro, porque não adianta trazer com muita dúvida. Com muita dúvida, não vamos trazer. E a gente ficou e assistia muito vídeo, muito jogador, e eu falei muito não. E a gente foi trabalhando e fomos fechar as contratações lá no finalzinho. Sim. Verdade, foi no final. Mas eu gastei saliva aí, viu? Mas o Admar também e o Felipe comigo. O Felipe é um grande parceiro meu lá. Grande, assim como bacana você falar do Felipe, porque o Felipe apanhou muito, né? Não, mas o cara... E o Felipe é um cara... Jogou nada, deu sorte só. E jogar tudo bem, já passou, né? Mas ele é muito mais inteligente que as pessoas imaginam. Eu sei isso. Muito mais inteligente. Ele tem um entendimento comigo muito fácil. Ele é um cara que eu confio, ele confia em mim também. E ele é um cara assim que para trocar sobre futebol, ele é um cara que enxerga muita coisa. Tanto de jogador como da parte tática. Ele enxerga muito. O que jogava era um absurdo. Foi um dos melhores. Assim. Eu acho Cara, ele treinou um Bangu aqui no Campeonato Carioca que, cara, ele fez uns jogos... Jogou contra? Jogou contra ele no Bangu. Ele atrapalhava, cara. Não, ele jogou melhor que... Contra o Flamengo, talvez, e contra o Fluminense, não, mas contra o Botafogo e contra o próprio Vasco, o time do Bangu jogou melhor, né? Esse ano que o Felipe estava frente do Bangu. Ele é muito bom, mas de verdade. E assim, é só aquele negócio, quando não ganha, todo mundo é ruim. Então tá aí, Fernando Diniz, treinador do Vasco da Gama, elogiando o diretor técnico do Vasco da Gama, né? Diretor técnico, enfim. A função do Felipe lá é monitorar os jogadores do Vasco, ver o desempenho de cada um, ajudar o Fernando Diniz, né? É um diretor técnico do Vasco, Felipe sendo elogiado bastante ali pelo treinador do Vasco da Gama. E é importante, né, a gente ficar por dentro dessas informações, porque são informações de lá dos bastidores, que a gente não acompanha, eu mesmo não sou jornalista, então não tenho essas informações e tudo mais. Então é importante a gente saber, né, sobre essa situação do Fernando Diniz, que está trabalhando e trabalha em conjunto com o Felipe, com o Admar Lopes e tudo mais. É interessante a gente saber, né, de que a diretoria do Vasco, a comissão técnica do Vasco, tá todo mundo junto. E eu espero que faça uma grande janela de transferências, né, no final do ano, no início do ano que vem, já avisando a próxima temporada, né? É importante. Cara, dando créditos aí também ao canal que a gente pegou essa informação, foi Amigos, tá? Amigos F.C, aqui no YouTube. Então, créditos aí ao canal que eu peguei esse vídeo, beleza? Então é importante a gente saber sobre essas informações do técnico Fernando Diniz, elogiando Felipe, Admar Lopes e falando sobre essa última janela do Vasco da Gama, que na minha opinião foi uma das melhores janelas do Vasco nesses últimos anos aí, tá? De verdade, foi uma das melhores janelas do Vasco, sem sombra de dúvidas, né? E com certeza absoluta, isso muito tem um dedo do Admar Lopes, do Felipe, do Fernando Diniz, enfim, dos scouts do Vasco da Gama. Falamos aqui agora também sobre essa situação do Brenner, né, que elogiou bastante o treinador Fernando Diniz. Pode estar cavando uma vaga no Vascão em 2026? Pode estar.
tá? Pode estar. Eu não duvido não, né? Mas, obviamente, o cara tem um carinho ali pelo Fernando Diniz e vem acompanhando os jogos do Vasco. Isso ali que me deu uma impressionada. Pô, o cara tá acompanhando o jogo do Vasco, a torcida do Vasco ela é encantadora, o jogador vai querer vir jogar no Vasco da Gama. Então, cara, é importante, beleza? Falamos também sobre esse árbitro que tá definido para a partida de amanhã do Vasco contra o São Paulo em São Januário, que pra mim, cara, é o absurdo, né? O cara erra um monte de jogo, mas ele continua sendo escalado todos os jogos, né? Aí pode prejudicar o Vasco amanhã e aí ajuda o Vasco na semana que vem. Enfim, é uma confusão essa arbitragem brasileira, precisa de uma reestruturação total. A realidade é essa. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, como eu falei pra vocês, é super importante, ajuda demais, estamos pertinho, chega a marca de 24 mil inscritos, então pô, dá aquela moral pra gente, divulga pro seu coleguinha que é vascaíno, torce pro Vasco, acompanha as notícias do Vasco, fala pra eles aí, ó, pô, se inscreve no canal do João Sentimento Vascaíno, tá pertinho, chega a marca de 24 mil, é super importante, beleza? Amanhã vai ter live pré-jogo aqui no nosso canal, direto de São Januário, então fica ligado que, cara, vai ser muito maneiro essa live, a gente fazendo essa live acompanhando lá São Januário, os bastidores, os movimentos lá, né, por volta da nossa colina histórica, beleza? Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal que é importante, ajuda demais aqui no nosso conteúdo, essa moral de todos vocês. Um abraço a todos, saudações vascaínas, daqui a pouco de tarde tem mais um vídeo pra vocês de informações do nosso Vascão. Amanhã tem aquele vídeo, como vocês já sabem também, né, da provável escalação do Vasco. Tamo junto, gente, abraço a todos, saudações vascaínas e vitória Vascão!